Fala, concurseiro, beleza? Professor Wilson Garcia na área aqui com vocês. Vamos para o nosso projeto aqui dentro do curso, voltado para as carreiras dentro da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu vou estar trabalhando aqui a parte da legislação específica. A gente vai tratar aqui sobre, primeiramente, a Lei 9264, que trata sobre desmembramento das carreiras dentro aí da Polícia Civil. Então você que quer ser um servidor da PCDF dentro das carreiras de atividade policial, estuda com a gente aqui, que eu vou te passar as dicas dentro dessa legislação, tanto a parte teórica, a parte prática e também, dentro do possível, realizando algumas questões de concursos anteriores e algumas questões inéditas quando for necessário. Para quem não me conhece, sou o professor Wilson Garcia, sou professor de legislação, inclusive sou policial civil aqui do Distrito Federal, sou agente de polícia da classe especial, já tenho aí 20 anos dentro das atividades. Então vamos lá, vamos iniciar, a gente vai estar conversando aqui, vou mostrando material, dando as dicas, passando algum bizus aí para você chegar lá na prova e destruir, beleza? Então de olho na tela aqui, vem comigo, vamos trabalhar aqui hoje a Lei 9264 de 96. Ela está atualizada até a Lei 14724 de 2023, que foi a última atualização que teve na legislação. Okay? Bem interessante aqui essa lei. Ela vai tratar sobre o desmembramento e a reorganização da carreira da Polícia Civil do DF, vai também tratar sobre remuneração e outras providências. Mas principalmente o que trata aqui é sobre carreiras, cargos e classes. Esses são os três principais pontos que a gente vai destruir, te ensinar como é que isso pode cair lá no dia da sagrada prova, beleza? Então o primeiro tópico que a gente vai trabalhar aqui vai ser referente à parte que trata sobre essa estrutura aí da PCDF, só para você entender. É que funciona assim, ó. A Polícia Civil do DF, ela é um filhote de dois pais. Por quê? Porque ela vai ser organizada e mantida pela União, porém a subordinação é o governador do Distrito Federal. Então a Polícia Civil do DF ela é diferentona. Então vamos fazer uma comparação com a nossa prima que mora aqui do lado. A Polícia Civil do Goiás, ela é organizada, mantida e subordinada ao governo do Goiás. Mas a Polícia Civil do DF é diferente. Ela é organizada e mantida pela União, porém tem subordinação ao governador do Distrito Federal. Então, só para anotar aqui um bizu para você, na tela. Então, a União, ela vai manter a Polícia Civil do DF, a parte de remuneração, e também ela vai organizar a Polícia Civil do Distrito Federal. Porém, a subordinação da Polícia Civil do Distrito Federal é perante o governador. A subordinação é perante o governador. Então, aqui nós temos, no caso, atualmente, o governador Ibanez, ele que vai ser o responsável sobre a Polícia Civil do DF. Mas a manutenção e a organização vem da União. Por isso agora, recentemente, teve aí o aumento, só que foi encaminhado do governo do DF para a União, porque tem que ter assinatura do presidente da República. A organização e a manutenção da Polícia Civil do DF é pela União. Inclusive, essa Lei 9264, ela vem da União e não do próprio Distrito Federal, beleza? Então pega essa dica aí, tá aí passado para você, bem interessante para fim de prova. Vamos aqui para a nossa primeira questão, tá? Durante a própria aula eu vou estar jogando aqui teoria e, dentro do possível, também jogando aí as questões. Então tá lá. Questão 1. A Polícia Civil do DF, a Polícia Militar do DF e o Corpo de Bombeiros Militar do DF são organizados e mantidos pela União, mas estão subordinados ao governador do Distrito Federal. Certo ou errado? Correto, tá? Tanto a Polícia Civil do DF quanto a Polícia Militar do DF e o Bombeiro do DF são organizados e mantidos pela União, mas a subordinação perante o governador do Distrito Federal, tá? Atualmente também você inclui aí a Polícia Penal do DF. Tranquilo com essa questão de 2015? Ainda não teve essa modificação, mas atualmente a Polícia Penal do DF
ela é organizada e mantida por União e também tem subordinação perante o governador do Distrito Federal. Beleza? Pegou essa primeira ideia? Para começar a aula, começar a aquecer os motores aí, agora vamos para outra temática. Vamos lá, sobre a direção da Polícia Civil do Distrito Federal. Como assim? Dentro da Polícia Civil vai ter um camarada que ele vai coordenar toda a Polícia Civil do Distrito Federal. Atualmente, dentro da resolução do novo regimento da PCDF, chama-se Delegado Geral, que vem também lá da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que também lá fala Delegado Geral. Então nós vamos utilizar atualmente a expressão Delegado Geral, que é a mais atual. Porém, já mostrando aqui para você no material, tá? Dentro da Constituição Federal, cita que as polícias civis são dirigidas por delegado de polícia de carreira, ok? A gente já vai falar quem é esse delegado de polícia de carreira. Além disso, lá na Lei Orgânica do DF, que com certeza está no seu edital, no artigo 119, fala que a Polícia Civil é um órgão permanente dirigido por delegado de polícia de carreira, igual tem lá na Constituição. Depois a gente comenta outras partes do artigo aí. E lá na Lei 9264/96, que é a aula de hoje, fala que o cargo de delegado geral, no caso aí chama ainda de diretor geral, é nomeado pelo governador do DF, é privativo delegado de polícia do DF, integrante da classe especial. Então, só para você entender, atualmente no regimento interno, vamos anotar aqui, atualmente no regimento interno, nós falamos agora não é mais diretor-geral, e sim delegado-geral. Okay? Atualmente fala-se delegado-geral, beleza? Então, delegado-geral. Professor, o que eu faço no dia da prova? Funciona da seguinte maneira. Se for com base na Lei 9264, você vai falar diretor-geral e está tudo certo. Mas se for com base na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis ou no regimento interno da PCDF, você vai falar delegado-geral e não diretor-geral, beleza? Só o nome técnico aí. Então, alguém, para chefiar a Polícia Civil, nós verificamos, tem que ser da carreira de delegado, do cargo de delegado. Mas tem que ser da última classe, que é chamada aí de classe especial. Isso já caiu diversas vezes em prova de concurso e você não pode errar. Então, na tela aí, ó, para ser o diretor-geral, que fala assim a Lei 9264, e o regimento interno, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que cita que será aí o delegado-geral, tem que ser um cara que é do cargo de delegado e tem que ser da última classe, que é chamada aí de classe especial, beleza? Aí só para complementar o que temos aí nesses artigos, a Polícia Civil tem a função de apurar infrações penais. Nós vamos comentar isso especificamente lá na aula do regimento interno. Ela vai apurar as infrações penais, desde que não sejam infrações penais militares e nem seja da área da União, porque a área da União que vai cuidar é a Polícia Federal. Tem infração penal militar, quem cuida é o próprio órgão militar, ok? E quando for relativo à União, quem cuida é a Polícia Federal, beleza? Tranquilo, mas está passada aí essa parte aí da direção da PCDF. Agora um ponto muito importante sobre as carreiras e os cargos dentro aí da Polícia Civil. Nós temos duas carreiras de atividade policial, carreira de delegado e carreira de polícia civil. Então temos aí duas carreiras. Dentro do cargo do delegado, a gente vai ter as classes. Nós temos a carreira de delegado, cargo de delegado e temos as classes. Dentro da carreira de polícia civil, nós temos os cargos. E dentro de cada cargo vai ter aí as classes. Então, só para você entender melhor, na tela aí, nós temos então, primeira carreira, carreira de delegado. Dentro da carreira de delegado, nós temos o cargo de delegado, beleza? Aí nós temos a carreira de polícia civil. Dentro da carreira de polícia civil, nós temos perito criminal, perito médico legista, agente de polícia, escrivão de polícia,
papiloscopista policial e a nova nomenclatura agente policial de custódia, beleza? Então esses são os cargos dentro da carreira de polícia civil. Professor, e aquele cargo administrativo? Não é parte integrante da atividade policial, inclusive caiu na prova lá do agente administrativo, não integra carreiras dentro da Polícia Civil. Isso é outra legislação que cuida do assunto. Então nós temos carreira de delegado e carreira de Polícia Civil. Dentro da carreira de delegado, cargos de delegado. Dentro da carreira de Polícia Civil, nós temos o agente de polícia, agente policial de custódia, escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico legista. Todos esses exercem atividade típica de Estado, ok? Todas essas carreiras, com seus respectivos cargos, exercem atividades aí típicas de Estado, conforme o artigo 12. Depois, lá na aula do regimento, nós vamos aprofundar as atribuições de cada cargo, mas depois, durante a própria aula aqui, eu já vou dar um exemplo prático sobre atribuições de cada cargo aí, ok? Beleza, tá aí o quadrinho para você, é bem interessante aí para fim de prova, com certeza pode aparecer aí no seu concurso, beleza? Feito isso, vamos agora com algumas informações a mais, ó. O cargo de agente penitenciário, não se fala mais assim, ele foi transformado em agente policial de custódia, com base na Lei 13.064/2014, que alterou a Lei 9264, tá? Então não temos mais o agente penitenciário, nós temos agente policial de custódia. E o agente policial de custódia, ele é integrante da carreira de Polícia Civil, dentro das atividades policiais, dentro do órgão da PCDF. Não confunda agente policial de custódia com policial penal. É outro órgão, é outra situação, beleza? São institutos aí diferentes. Mas você não fala mais agente penitenciário dentro da PCDF. É agente policial de custódia. Ele trabalha principalmente lá no Centro de Detenção Provisório, que fica lá no complexo da Polícia Civil. Beleza? Tranquilo, né? Feito isso, outra informação, ó. Não tem aplicação do decreto 2266 de 85, que citava a expressão agente penitenciário, você não fala mais assim, que é o agente policial de custódia, e o datiloscopista, que atualmente é o papiloscopista. Então essas observações aí são interessantes para fins aí da sua prova, tá? Beleza. Feito isso, vamos falar de cada cargo, o que precisa para aquele cargo, né, nível de escolaridade, todos são de nível superior, mas alguns têm alguns cursos específicos, e a categoria, a natureza daquele cargo. Então vamos lá, cada um aqui, um por um. Então o primeiro aqui, ó, delegado de polícia. Para ser delegado de polícia, tem que ter nível superior de bacharelado em direito. Além disso, tem que ter no mínimo 3 anos de atividade jurídica ou policial, tem que ser comprovado no ato da posse, tá? Então, para delegado, tem que ser bacharel em direito e tem que ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica ou policial para comprovar no ato da posse, beleza? Bem interessante isso. A sua função é considerada uma função jurídica e também uma função policial, beleza? Isso é o delegado de polícia. Vamos para outro. Vamos falar agora do perito criminal. O perito criminal, ele também tem que ter nível superior, porém alguns cursos específicos. Ou ele vai ser de física, ou vai ser de química, ou formação em ciências biológicas, ciências contábeis, ciência da computação, informática, geologia, odontologia, dá um destaque esse no seu material, farmácia, bioquímica, mineralogia ou engenharia, ok? Mas o perito criminal, entre outros cursos, pode ser de odontologia. Ele tem uma natureza da função chamada de técnico-científica. Beleza? Vamos para outro, para a gente dar exemplo das atribuições, ó. O papiloscopista, ele tem nível superior em qualquer área. É diferente aqui do perito criminal, tem que ser em áreas específicas, tá? Então, qualquer área aí, o papiloscopista aí, ele pode adentrar aí dentro do cargo, não precisa ter formação específica em curso,
porém é de nível superior. Natureza técnico-científica, beleza? O perito médico-legista, olha o nome, perito médico-legista tem que ser formado em medicina e também atua na área técnico-científica. Então fique esperto, ó. O perito criminal pode ser formado em odontologia, um dos cursos, e o perito médico-legista é somente em medicina. É o que vai trabalhar lá no ML, daqui a pouco eu dou exemplos práticos aí. Beleza? Já falamos aqui do perito médico-legista, já. Agora, agente de polícia, escrivão de polícia, agente policial de custódia, é qualquer nível superior, ele tem atribuição aí técnica, é qualquer nível superior, ok? No meu caso, eu sou formado em Direito, mas tem um amigo meu que é formado em Letras, tem outro que é formado em Contabilidade, tem outro colega formado em Matemática, ok? Eu tenho um amigo meu que ele é perito criminal, formado em Odontologia, é preciso do curso específico. Ah, se fosse perito médico e legista, formação em Medicina. Amigo meu é delegado, formação em Direito e ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica policial comprovados no ato da posse. Mas o agente de polícia, escrivão de polícia, agente policial de custódia e também o papiloscopista é qualquer nível superior, só que o papiloscopista tem natureza da função técnico-científica. Beleza? Show de bola, tá aí passar para vocês esses cargos aí. Aí eu vou dar um exemplo prático das atribuições. Porque assim, professor, por que tem tantos cargos aí? É porque cada cargo tem a sua atribuição. Então eu vou dar um exemplo aqui na tela e a gente vai aprofundando com você. Então imagina a seguinte situação. Tem uma pessoa morta aqui, ó. Olha o olhinho dele, morreu, tá? Essa pessoa está morta e tem uma poça de sangue aqui, possivelmente analisando, tá, para perceber que ele tomou um tiro na cabeça, aqui foi o orifício de entrada e saiu aqui o tiro. O que vai acontecer? Tem um camarada que ao tomar conhecimento desse fato, ele vai ter que se deslocar com sua equipe lá, para preservar o local. Então teremos aqui, ó, o delegado de polícia. Ele vai ser o presidente dessa investigação. Ele vai deslocar até lá com a sua equipe para preservar o local. A equipe dele vai ser formada por agente de polícia. Vai ter equipe lá com os agentes de polícia. Agente de polícia, ele vai fazer a preservação do local para tentar evitar alteração de elementos informativos da investigação. Então o delegado vai presidir a investigação, vamos dizer um delegado de plantão, vai com essa equipe deslocar até o local do fato. Os agentes de polícia vão isolar aquele local para a chegada de quem? Do perito criminal. Vai deslocar uma equipe aqui, ó, do perito criminal, que ele vai fazer a perícia do local do crime. Aqui vai ter a equipe da perícia para fazer aí o local do crime. Aí vamos dizer que tem alguns objetos lá, tem carteira, tem uma bituca de cigarro, tem dinheiro. O delegado vai mandar um servidor apreender esses objetos, pode liberar o perito. Aqui vai ser o escrivão de polícia. O escrivão de polícia tem atribuição aí cartorária, vai apreender esses objetos, determinar esse delegado, após a liberação dos peritos. Esse corpo aqui, que foi vistoriado aqui no local, ele vai ser encaminhado para o ML, onde o perito médico legista vai fazer o exame cadavérico, vai fazer a necrópsia desse corpo aqui, que é o perito médico legista, ok? Aí vamos dizer que tem alguns objetos, inclusive, que tem impressões digitais, vai ter um cara que vai colher esses objetos para fazer aqui a retirada das impressões digitais. É o papiloscopista, Ele tem essa atribuição aí de fazer coleta de vestígios digitais, beleza? Aí vamos dizer que os agentes de polícia, juntamente com o delegado, conseguiram localizar o autor e fizeram lá a lavatura do auto de prisão em flagrante. O delegado, escrivão e os agentes de polícia. Esse cara foi preso, o autor aqui desse suposto homicídio. Esse cara que foi preso, ele fica lá um dia na delegacia, no dia da prisão. E depois vai ver a equipe
lá do centro de detenção provisória, que vai ter lá os agentes policiais de custódia, que vão pegar esse preso na delegacia e levar lá para o centro de detenção provisória. Então, só para fechar aqui, teremos aqui o agente policial de custódia. O agente policial de custódia, que no caso é o responsável aí para levar o preso da delegacia para o centro de detenção provisória, ok? Então, falamos aqui do delegado, que tem a atribuição da presidência da investigação, os agentes de polícia que vai assistir a auxiliar esse delegado, o perito criminal que vai fazer a perícia aqui no local, o escrivão que vai apreender os objetos determinados pelo delegado após liberação dos peritos, o perito médico legista que vai cuidar do exame do corpo, no caso aí do cadáver, o papiloscopista que vai fazer a parte da identificação papiloscópica referente ao local do crime, inclusive da pessoa se for necessário, e o agente policial de custódia que vai cuidar da parte aí do comboio, do delivery aí, da pessoa que foi capturada da delegacia por centro de detenção provisória. Então repare que nesse exemplo prático aqui de homicídio, você vai estar visualizando todos profissionais da Polícia Civil trabalhando em conjunto para o objeto da investigação daquele crime. Eu dei exemplo aqui do homicídio, mas poderia ser qualquer outro crime, mas no homicídio tem todo esse trabalho de todas essas equipes aí. Então, cada um tem a sua atribuição. Eu sou agente de polícia, eu investigo o crime, eu posso trabalhar em delegacia, unidades especializadas, em departamentos, que é o caso que eu trabalho atualmente, ok? Então, cada um tem a sua atribuição. O agente policial de custódia, que é o concurso aí que vai ter, ele vai ser referente ao cara que pega o preso da delegacia e leva para o centro de detenção provisória e faz custódia desse preso provisório. O agente policial de custódia da PCDF não cuida de preso definitivo, ok? Aí vai ter o concurso aí do perito criminal. O perito criminal tem a função principal de fazer de local de crime, verificar se aquilo é uma arma de fogo, verificar aquele local de suicídio, verificar se aquela substância é droga, perícia em animais, tudo é perito criminal, ok? Perito médico legista tem a atribuição referente a fazer exame em pessoas vivas ou mortas. Esse é o perito médico legista. Exame de corpo de delito de lesão corporal, de estupro, exame cadavérico, que é a necrópsia, ou também chamada de autópsia, ok? Papiloscopista é parte das impressões digitais. Ele faz reconhecimento facial, ele faz a colheita de digitais para carteira de identidade, ele faz colheita de digitais para investigação criminal. Então, cada um tem aí o seu tipo de atribuição, beleza? O delegado é o que preside a investigação, os peritos criminais, peritos legistas e papiloscopistas são os que têm essa atribuição técnico-científica e trabalham aí, cada um dentro da sua área, beleza? Feito isso, passamos a ideia aí das atribuições, vamos dar continuidade, vamos fazer essa questão aqui, ó. Conforme a Lei 9264/96, o cargo de agente penitenciário é integrante dos quadros da PCDF. Agente penitenciário? Não, agente penitenciário não é integrante da PCDF, é agente policial de custódia. Então, o item aqui, ó, errado. Tá? Item 2 está errado. Item 3. Assim como para o ingresso no cargo de papiloscopista policial, o ingresso no cargo de perito criminal exige diploma de curso superior completo em qualquer área do conhecimento. Certo? Errado? Errado. Não é qualquer área de conhecimento. O perito criminal tem que ser algumas áreas específicas. Então, item 3 aqui, ó, errado. Item 4. Entre os cargos existentes na Polícia Civil do Distrito Federal, somente o delegado de polícia é considerado tipo de Estado. Certo? Errado? Errado. Todos os cargos da PCDF, de atividade policial, é tipo de Estado, e não somente aí o delegado de polícia. Então, item 4 aqui, errado. Beleza? Então, é isso aí. Então, nós já falamos aí das carreiras, dos cargos. Vamos fechar esse bloco aqui falando sobre classes. Todos os cargos têm a mesma estrutura de classes, beleza? Quiser anotar, todos os cargos têm a mesma estrutura de classe.
todos vão iniciar na terceira, depois sobe para a segunda, depois para a primeira e a última especial. Inclusive nós vimos, para ser o diretor-geral, chamado delegado-geral, tem que ser delegado da classe especial. Então, só para você entender melhor, vamos fazer o esquema aqui. Então, aqui é uma escadinha, tá? Aqui vai ter a chamada progressão. Na PCDF chama assim, ó, progressão. Então, sempre vai iniciar na terceira classe. Aqui é a classe inicial. Aqui que vai iniciar o estágio probatório. Então, sempre vai iniciar na terceira classe. Depois, o cara vai subir para a segunda classe. Depois, ele sobe para a primeira classe. E, por último, ele vai para a classe especial. E, naturalmente, vai aumentando o seu subsídio, ok? A sua remuneração. É só para você entender melhor ainda. Da terceira para a segunda, você precisa de 3 anos, ou seja, fechou o estágio probatório, aí você vai ter que fazer um curso de progressão, tá? Hoje em dia, somado curso EAD com curso presencial, aí você preencheu tudo, você sobe da terceira para a segunda, e depende de vaga, é na data que você completar os 3 anos. Depois, da segunda para a primeira, aqui precisa 5 anos. 5 anos na segunda, você sobe para a primeira fazendo o respectivo curso. E por fim, da primeira para a classe especial, você precisa de mais 5 anos. Também faz o curso, tudo certinho, consegue aí a sua progressão para a classe especial. Classe especial, ela é a última classe, ok? A classe especial era a última classe. Somando todos os tempos aqui, você precisa de 3 anos para ir até a última classe. Etapa por etapa, tá? É somado aí tempo de serviço, incluindo o estágio probatório, mais os cursos que você deve fazer. Hoje em dia tem diversos cursos EAD dentro da plataforma da PCDF e mais aí os cursos presenciais. Tem a quantidade de horas lá, existe uma regulamentação para isso. Mas da terceira para a segunda, 3 anos. Segunda para a primeira, mais 5 anos. Primeira para a especial, mais 5 anos. E 13 anos você já está no topo da carreira. E é legal, que é diferente da Polícia Militar, independe de vaga, beleza? Bem bacana aí para fins de prova. Tranquilo? Cai em prova isso? Cai. Eu acho que eu coloquei questão. Coloquei aqui. Vamos fechar com questão. Ó. O cargo de delegado de polícia é dividido em 3 classes? Não. Todos os cargos, quiser anotar, todos os cargos são 4 classes, tá? Todos, ó. Por que 4 classes? Porque a gente tem a terceira, segunda, primeira, especial, tá? Todos os cargos. Questão 6. As classes do cargo de papiloscopista policial são 3, quais sejam terceira, segunda, especial, sendo a terceira classe é de ingresso no cargo. A terceira classe é de ingresso no cargo. Já foi assim, eu peguei a época da polícia que era assim, mas mudou. Nós temos terceira, segunda, primeira especial. Antes era segunda, primeira especial, criaram a terceira, então tá errado. Faltou aqui, ó, a primeira, são 4, ok? Então, item 6, errado. Beleza. Vamos parar por aqui. Próxima aula a gente vai continuar ainda sobre essa lei, passando a teoria e alguns exercícios dentro do possível aí. Essa primeira parte é que é a mais importante para a prova, mas a gente vai comentar no outro bloco o restante dessa legislação, beleza? Então, valeu, sucesso, até a próxima aula aí. Bora, concurseiro, professor Wilson Garcia na área, voltamos aqui, vamos dar continuidade ainda sobre o regimento da PCDF, Lei 9264, já falamos aí sobre carreiras, cargos, classes, estrutura da PCDF, agora a gente vai falar de outros pontos dentro da legislação, beleza? Então vem comigo na tela aqui, seção dos servidores da PCDF. Foi introduzido aí em 2018 o artigo 12b, que trata aí da seção dos integrantes da PCDF. Inclusive é citado nessa lei que é vedada, ou seja, é proibida a cessão de servidor que não tenha cumprido o estágio probatório. Okay? O estágio probatório aí segue os ditames da Lei 8.112, da Lei Complementar 940, ou seja, em 3 anos.
Você entrou na PCDF, fica por 3 anos tendo essa avaliação do estágio probatório. Enquanto estiver em estágio probatório, você não pode ser cedido, beleza? Essa é a primeira ideia aí. Então tá lá. Atos de cessão. O que é cessão? O cara é um servidor da PCDF, mas ele para de exercer a função dentro da PCDF e vai exercer outro órgão. É possível com as suas ressalvas. Primeira ressalva, se o cara está no estágio probatório, ele não pode ser cedido, beleza? Então tá lá. A cessão somente pode ocorrer quando for para a presidência da República ou vice-presidência da República, se for exercer um cargo, comissão ou a função de confiança. Outro caso, se ele for trabalhar no ministério ou órgão equivalente para o exercício de cargo, comissão ou função de confiança. Ou ainda, se for o caso de trabalhar em tribunais superiores, órgãos do TRF Primeira Região, que é situado no DF, no TRE do DF ou TRT da 10ª Região, situados no DF, ou ainda TJDF, para exercer cargo comissão, cuja remuneração seja igual ou superior aos cargos do DSA 101.4 equivalente. Além disso, o servidor da PCDF pode ser cedido para órgãos do MPU situados no DF, para exercer de cargo comissão, cuja remuneração seja igual ou superior a DAS 101.4 equivalente. Ele também pode ser cedido para órgãos do Tribunal de Contas da União, situados no DF, e também no Tribunal de Contas do DF, para exercício de cargo comissão, cuja remuneração seja igual ou superior de cargo DAS 101.4 equivalente. Ele pode ser também cedido para a governadoria ou vice-governadoria do F, para exercício de cargo comissão. Ele pode ser cedido para a Secretaria da Legislação da Segurança Pública, a Secretaria do Estado da Segurança Pública e Paz Social. Isso aqui acontece demais, tá? Para exercício de cargo, comissão, função de confiança, anota esse aí, esse aqui é o que mais tem. Ele também pode ser cedido para demais órgãos da administração pública do DF, considerados estratégicos a critério do governador, para exercício de cargo, comissão, cuja remuneração seja igual ou superior à da AS 101.4 equivalente. Então, repare, não foi tão objeto de prova, mas pode cair, que existe a possibilidade de servidores da PCDF serem cedidos, mas também não é para qualquer órgão, existem essas limitações aí, ok? Aí alguns pontos relevantes também, com as ressalvas, ó. Em regra, é obrigatório o ressarcimento ao órgão cedente do valor correspondente à remuneração, salvo quando a cessão ocorrer para citados órgãos aqui, ó. Então, em regra, é obrigado o ressarcimento ao órgão cedente do valor sobre a remuneração, exceto quando ele for para a União, algum órgão da União, ou ele for para a governadoria, vice-governadoria do DF, ou se ele for para a Secretaria de Estado e Segurança Pública aí, e Paz do Distrito Federal. Aí não tem esse ressarcimento, ok? Já foi cobrado em prova isso. Outro interessante, ó. Somente é considerado interesse da Polícia Civil a atividade, resguardando os direitos e vantagens de carreira policial, a cessão quando for para esses órgãos. Como assim? Se ele for cedido para os órgãos que eu vou comentar, conta como atividade policial, ou seja, ele vai ter ainda a aposentadoria diferenciada, que é um grande diferencial para a polícia, é ter uma aposentadoria diferenciada sobre o tempo de serviço, sobre o tempo de contribuição. Então, se ele for para determinados órgãos, continua contando como atividade policial, ok? Então, citando aqui na norma, ele fala, quando for para a presidência e vice-presidência da República, ou quando for ao Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República, ou quando ele for para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Segurança Pública, quando ele for cedido para a presidência do Supremo Tribunal Federal, ou para a presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ou para a governadoria, vice-governadoria do DF, ou se for cedido para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Paz Social do DF, ou ainda se for cedido às unidades de inteligência e administração do Distrito Federal ou da administração pública,
ou em Tribunal de Contas da União ou do DF. Todos esses casos aqui, fica resguardado todos os direitos e vantagens da carreira policial, inclusive a contagem de tempo de atividade policial, ok? Beleza. Feito isso, né, passamos essa parte teórica, vamos pegar uma questão bem atual que caiu recentemente lá para a área administrativa. Então, a questão 7, então está assim, ó. No caso de servidor de carreira policial do DF, ser cedido à governadoria do DF ou à Secretaria do Estado de Segurança Pública e Paz Social do DF, para exercer o cargo de comissão, não se faz necessário o ressarcimento ao órgão cedente do valor correspondente à remuneração do servidor. Então, essa aqui é uma questão que tem que analisar com muita calma, para a gente ver as situações da regra e situações aí de exceção, ok? Então, na questão 7 aqui, ó, então ele citou, ó, no caso do servidor da carreira policial civil do DF, aí ele foi cedido para quem? A governadoria do DF ou a Secretaria do Estado de Segurança Pública e Paz Social do DF. Para exercer a comissão, não se faz necessário o ressarcimento ao órgão cedente do valor correspondente à remuneração do servidor cedido. E aí? A regra é ter o ressarcimento, tá? A regra é ter o ressarcimento. Porém, nesse caso aqui, é exceção. Quando ele vai para a governadoria, é exceção. Então, está correto aí o item 7, tá? Porque pegou a exceção. Só aproveitar e mostrar para você, ó, do ressarcimento, 3 situações que não tem ressarcir. Se for para órgãos da União, ou da governadoria e vice-governadoria do DF, ou ainda da Secretaria do Estado de Segurança Pública e Paz Social do DF. Nesses 3 casos, realmente, não tem o ressarcimento. Então, o item 7 aqui, ó, correto. Outro ponto, lá no artigo 12C, sobre assistência à saúde, foi uma grande vitória para os servidores da PCDF. Incrível que pareça, na época bem do Covid ali, nós, servidores da PCDF, não tínhamos um plano de saúde da própria Polícia Civil, não tínhamos. O que fez o governador Ibanez nesse inteirinho aí? Ele foi lá e incluiu os servidores da PCDF dentro do plano INAS, que é custeado pelo próprio Distrito Federal, por meio da modalidade coparticipação. Você só paga o que você utilizar. Então, isso é uma novidade prática e bem interessante. Você quer virar um servidor da PCDF, além de ter uma remuneração adequada, melhor estrutura das polícias civis, trabalhar no DF, que é uma região, entre aspas, segura, tenha um bom armamento, boas viaturas, equipamento, ainda você vai ter plano de saúde por meio de coparticipação. É bem bacana, cobre cirurgia, internação, tem lá as suas regrinhas, mas é bem interessante. Então, só para você ver na legislação, artigo 12C, ele cita, ó, que sem prejuízo dos direitos, das vantagens, dos benefícios previstos em lei, o governo do Distrito Federal, e fez isso, poderá conceder integrantes da carreira, são regidos por essa lei, ou seja, a carreira de delegado, a carreira de polícia civil, assistência à sua saúde e de seus dependentes, observada a disponibilidade orçamentária aí da legislação. Eu até peguei aqui da intranet esse folder aqui, ó, é o INAS do Distrito Federal. Você entra lá no site, faz lá a sua adesão, coloca lá seus dependentes e já começa a ter os benefícios aí desse plano de saúde. Então olha que bacana, né? Você está meio desmotivado, não sei porque eu vou estudar para esse concurso. Você quer ser policial civil no DF, é a melhor estrutura que tem em relação aos estados. Outro, unidade de lotação. Cara, se você mora em Ceilândia, eu vou ser lotado em Sobradinho, não tem problema, vai andar ali uns 40, 60 km. Melhor que alguns estados que você tem que morar lá no interior, não tem nem assistência, não tem estrutura e às vezes você não mora lá e trabalha a 200 km de onde você mora. Então no DF você tem a vantagem, dependendo de onde você mora, você trabalhar na mesma região ou região próxima ou a distância de 40 km, que é de boa aí, tá? Além disso, vai ter remuneração, estabilidade, seus direitos, você ainda tem essa vantagem referente aí ao plano de saúde, beleza? Então estuda aí que vai dar tudo certo aí. Questão 8, a gente criou aí. Conforme a Lei 9264 de 96, é defeso ao governo do Distrito Federal conceder aos integrantes das carreiras que são regidas por essa lei
assistência à saúde e seus dependentes. Certo? Errado? Errado. Primeiro você tem que entender o que é defeso. Defeso, anota aí, é o mesmo que proibido. Tá? Defeso é o mesmo que proibido. Não é proibido, é permitido. Ó. O artigo aqui, só voltando, ele fala, ó, poderá, e atualmente temos. Tá? Então não é defeso, não é proibido. E tem 8 aí errado. Beleza. Outra, essa aqui foi inserido, a última atualização que teve, a Lei 14.724 de 2023. Artigo 12D, nem precisava, porque já tem em outras leis, mas colocaram aí, ó. É assegurada a licença remunerada, então, primeiro detalhe, você vai continuar recebendo, para o desempenho de mandato classista, ou seja, vai representar aí o sindicato, mas tem que ser um servidor estável, eleito para a presidência do sindicato registrado no órgão competente, representativo das categorias funcionais, nos termos do regulamento do Distrito Federal. Então, é licença para desempenho de mandato classista. E nessa lei fala que tem que ser servidor estável. Você vai se afastar durante o período do mandato lá de presidência, exemplo, presidente do Simpol, você vai continuar recebendo, continuar contando tempo de serviço, só que você deixa exercer a atribuição da atividade de polícia, beleza? Essa é a ideia. Então, foi inserida em 2023, interessante saber, tem que ser servidor estável. Vamos para algumas questões, ó, questão 9, a gente criou para você, ó. É proibido aos integrantes da PCDF a licença remunerada para o desempenho de mandato classista, tendo em vista a vedação constitucional. É proibido? Não, pô, não é proibido, é permitido. Tem que ser um servidor estável, ok? Tem que ser um servidor estável e ele continua recebendo aí a remuneração. Então é proibido, está errado. Item 10. O cargo de diretor-geral da PCDF deve ser ocupado por delegado de polícia que integre a primeira classe da carreira. Certo? Errado? Errado, não é primeira classe. É classe o quê? Especial, tá? Não é primeira classe, é classe especial. É a última classe, só para revisar aqui. Começa na terceira, sobe para a segunda, vai para a primeira e fecha na classe especial. Então, o cara para ser designado aí, o diretor-geral, ele tem que ser da classe especial, tá? E não da primeira classe, um peguinha que caiu aí na prova. Beleza? Fechamos aqui a Lei 9264, ela é curtinha, então 2 blocos aí foi suficientes. Você viu a teoria, viu exemplos práticos e ainda fez questões. Meu amigo, é para gabaritar. Os meus alunos gabaritam essa parte da legislação, beleza? Então valeu, sucesso, até a próxima aula com outra aí legislação para você.